Olá a todos e bem-vindos a mais A Verdade sobre o Vinho, hoje com o Sebastião Garcia, engenheiro agrónomo, licenciado pelo Instituto Superior de Agronomia, onde nos tornámos amigos, e trabalha há quase 20 anos na Casa Santos Lima, o líder de vendas dos vinhos da região de Lisboa. Bem-vindo, Sebastião. Obrigado. Olá a todos. Obrigado por teres aceitado o convite. Eu sei que tens muito pouco tempo, tens muita carga nas tuas costas, mas obrigado pelo teu tempo. Não, é com gosto que venho aqui partilhar um bocadinho daquilo que achamos que sabemos sobre a nossa região e sobre os vinhos da região de Lisboa e, portanto, com todo o gosto. Então, olha, primeira pergunta. O que é para ti a região de Lisboa? A região de Lisboa é a região para onde eu vim trabalhar assim que saí da faculdade, que não conhecia. Eu não tenho aquela ligação de não fazia vindimas com os meus avós ou a ligação à terra que muita gente tem, mas tive a oportunidade de vir trabalhar para esta região e com o tempo aprendi e percebi que é uma região extraordinária para a produção de vinhos, pela capacidade de fazer vinhos tão diferentes, como vinho branco, leve, aromático, fresco, até vinhos tintos, maduros, espumantes, aos vinhos históricos, Polares, Carcavelos, até o medieval do nosso amigo, e aguardentes. Portanto, é uma região, numa só região, é possível fazer com muita qualidade tantos tipos de vinhos, e isso é extraordinário para quem produz, porque dá um certo gozo poder fazer coisas diferentes, não há monotonia, mas também me parece que é extraordinário e muito interessante para quem os consome, para quem bebe, portanto, porque sabe, pode descobrir uma região onde as possibilidades quase que não acabam, e portanto Lisboa é um bocado isso, é diversidade, é qualidade e depois acho que já lá chegaremos, mas é valor, é a famosa relação preço-qualidade. Ou seja, e para além disso, é a tua vida, porque tem sido a região com quem tens trabalhado mais durante a tua vida profissional e, portanto, também faz parte de ti. Completamente. Eu vim para aqui novo e a empresa onde estou, a Casa Santos Lima, era uma empresa muito importante na região já na altura, quase há 20 anos, já era muito importante, mas era muito diferente, era bem mais pequena, e a equipe à qual me juntei, a pequena equipa, era extraordinária e ensinou-me muitas coisas em muito pouco tempo. O dono da empresa, José Luís de Oliveira da Silva, que é de facto o líder e quem define o rumo da empresa, e muitas vezes a região acaba por ir atrás de muito daquilo que nós fazemos, mas também uma pequena equipa de pessoas como o Vítor, o Hermano e o Ricardo, 3 pessoas com quem eu aprendi imensas coisas, desde a prova, desde a flexibilidade em ter que responder a desafios, a arte de vender. Portanto, a minha vida profissional foi passada aqui e nesta região, e depois há uns anos acabámos por expandir para outras regiões, mas esta região de Lisboa não acaba nunca. É muito rica. Olha, entretanto começaste, a minha pergunta a minha próxima pergunta tem mesmo a ver com o que já estavas a falar. Vamos falar um bocadinho desta história recente e que tu viveste na região de Lisboa, ou seja, a Casa Santos Lima já era uma casa importante quando tu entraste, mas a região de Lisboa há 20 anos atrás ainda era muito uma região de produção de vinho a granel, de pouco vinho engarrafado,
no fundo comparando com os números que temos hoje, não é? Ou seja, conta-nos um bocadinho de como a região cresceu e o caminho que tomou nestes últimos 20 anos. Exatamente. Como dizes, a região há 20, 25, 30 anos era uma região onde as cooperativas tinham um peso importante, onde se produzia muito vinho, uma parte a granel, onde se exportava vinho para Angola, por exemplo, se exportava vinho para o Brasil, onde a região para já chamava-se Extremadura, não se chamava Lisboa, chamava-se Extremadura e aí também teve uma influência a questão do nome e eu vou tentar explicar isto quase cronologicamente. Mas a região tinha outro tipo de produtores, mas há 25 anos, se calhar, começaram a aparecer, um pouco à semelhança do resto do país, mas começaram a aparecer produtores, empresas pequenas, com as suas próprias marcas e decidiram avançar com os seus projetos e com as suas marcas. No caso de Lisboa, eu julgo que parece-nos que houve quase como que uma análise do mercado. Os empresários perceberam que havia uma certa saturação em Portugal de marcas, de regiões. Há regiões, como nós sabemos, há regiões que têm mais força do que outras, ou mais visibilidade que outras, e, portanto, alguns empresários da região assumiram sem problema nenhum a exportação como um dos caminhos. E, portanto, começaram desde muito cedo a trabalhar nessa área. Nós, a Casa Santo Estima, a primeira venda de vinho que fizemos, com marca nossa, em 96, portanto, estamos a falar de Palha Canas de 1995, foi para o Reino Unido. E não foi por acaso, foi intencional, quer dizer, há uma análise. Deixa-me interromper-te e não percas o teu raciocínio. Ou seja, o que estás a dizer é que, portanto, já em 95, o que os produtores produziam não era a pensar no mercado nacional, mas a pensar na exportação. Eu acho que os produtores, nessa altura, já percebiam que a exportação era um canal interessante. Para já, porque havia oportunidades. Havia muito poucos vinhos lá fora, vinhos engarrafados, vinhos já com uma certa qualidade e, portanto, DOCs e vinhos regionais portugueses eram muito poucos. E, portanto, havia oportunidade. E o esforço, muitas vezes, o esforço que se faz para vender no estrangeiro ou para vender em Portugal, o esforço pode não ser muito diferente. Há a questão das viagens, mas através de feiras, através de contactos, o esforço consegue-se, ou na altura conseguia-se penetrar no mercado de exportação e depois o retorno era muito interessante por causa do volume, porque depois os volumes tendencialmente eram grandes. Se em Portugal, são exemplos, mas se em Portugal ou se vendia ou para restaurantes, ou para garrafeiras, ou até para uma distribuição, paletes, caixas, na exportação, quando havia não só os contactos, mas as oportunidades certas, podemos falar de contentores, e, portanto, a exportação era muito interessante. E depois, à medida que a região foi conquistando algumas posições na exportação, essa conquista de posições acabou por dar aos produtores da região uma confiança enorme nos seus vinhos, enorme. Porque aí não estávamos só a concorrer com vinhos de Portugal, mas estávamos e estamos, como estamos ainda hoje, a concorrer com vinhos de todo o mundo. E essa confiança foi decisiva. Eu acho que sinto, desde estes anos todos, que os produtores da região de Lisboa sentem que os seus vinhos podem concorrer em qualquer parte do mundo. E, portanto, se conquistarmos no mercado, ok, este mercado, temos uma boa posição, agora vamos ver o país ao lado. O país ao lado tem vinhos portugueses, não tem, quais são as oportunidades, e foi assim que fomos chegando a sítios diferentes do mundo. Achas que essa necessidade de exportação também era pela hegemonia que o Alentejo tinha nessa altura, e, portanto, que em Portugal só se via vinho do Alentejo,
depois achas que essa necessidade também de olhar para a exportação vinha também do mercado nacional não aceitar tão bem vinhos da região da Extremadura? Eu acho que, em parte, essa necessidade de irmos para fora surge do sucesso de regiões como o Alentejo. A verdade é que nós fazíamos muitas apresentações de vinho, fazíamos muitas feiras, mas sabemos que essas regiões tinham uma força enorme e os consumidores muitas vezes estavam satisfeitos, não precisavam de olhar para outras regiões, não estavam tão abertos, tão atentos. E por isso acabámos por ir para fora. Mas depois as coisas mudaram muito, principalmente nos últimos anos as coisas mudaram muito. Muito bem. Aliás, eu aproveito então até para aqui a amabilidade da CBR Lisboa, que nos passou aqui alguns números através do seu presidente, do Francisco Toscano Rico. Portanto, hoje há 10 mil hectares de vinha certificada na região, que é uma área bastante considerável. São mais ou menos 2 mil viticultores para estes 10 mil hectares, portanto, aqui uma média de 5 hectares por viticultor. Mas para estes 10 mil há, para mim, na minha opinião, muito poucos engarrafadores, cerca de 120, não é? Aqui para esta quantidade somos poucos. E agora queria chegar aqui talvez à parte mais interessante, estes 65 milhões de garrafas que no fundo já se vendem na região e que nos últimos 5 anos este número, portanto, duplicou. Quer dizer que há 5 anos atrás estávamos nos 32 milhões e hoje estamos nos 65 milhões. Eu aí peço que comentes estes números, mas também fales da importância que a Casa Santos de Lima tem nestes números e que teve e que continua a ter, no fundo, uma influência, se calhar, perto de 25% disto, se calhar até mais, há de ser números da Casa Santos de Lima. Ainda um bocadinho atrás, os tais 20 anos ou 25 anos, os produtores e nós começámos a fazer este caminho e a consolidar posições em alguns mercados. E depois há aqui uma sucessão de acontecimentos que não são acaso, são fruto de decisões e de opções e conjunturais que influenciaram muito isto e que ajudaram ou fizeram com que as vendas também crescessem. Em primeiro lugar, há a mudança do nome de Extremadura para Lisboa. Isto foi muito discutido em 2005, 2006, 2007, 2008 e em 2009 finalmente sai a portaria que define os vinhos, determina que os vinhos deixem de chamar vinho regional Extremadura e passam a chamar vinho regional Lisboa. Isto teve um efeito não imediato, mas um efeito concreto, gradual, mas muito concreto, na exportação. Porquê? Porque finalmente os mercados externos e as pessoas conseguiam perceber bem de onde é que os vinhos vinham e identificar e memorizar. Portanto, Lisboa é Lisboa, Extremadura podia ser Extremadura espanhola, Extremadura portuguesa, onde é que é, ninguém sabia. Portanto, isso teve um efeito psicológico, quer nos compradores da grande distribuição, nos monopólios, quer no consumidor final. Mas essa mudança de nome de Extremadura para Lisboa também teve uma influência no mercado interno, porque foi como que um novo recomeço. Deixou-se um pouco de lado a Extremadura e nasce uma nova região, nasce um novo nome e houve uma necessidade de se ensinar em Portugal às pessoas que Lisboa não é só a cidade e o betão, mas é a vinha. Depois, em 2009, há a crise financeira, subprime, essas coisas. E nós também sabemos e vimos, como em todas as crises, mas nesta foi evidente, houve muita gente que teve que repensar um bocadinho a forma como gastava o seu orçamento mensal no vinho, na parte alimentar e no vinho. E se calhar antes compravam vinhos de 6, 7 ou 8 euros e experimentaram vinhos de 2 ou 3 ou 4 euros e pensavam, este vinho custa-me 3 euros e é bom.
e é bom, eu posso continuar a beber este vinho, e aí Lisboa teve uma oportunidade de crescer e cresceu. E depois, como é bem também visível e sabido, até o ano passado, por causa da pandemia, mas nos últimos anos o turismo cresceu muito. E, portanto, isso não só alavancou as vendas em Portugal, como promoveu muito o consumo de vinho lá fora, vinho português. A Casa Santos Lima, como é que se encaixa nisto? A Casa Santos Lima tem vindo a fazer um trabalho muito visível, com crescimentos fortes. Ainda sobre os números que o engenheiro Toscano Rico nos partilhou connosco, é importante dizer que cerca de 7 agentes económicos, 7, fazem quase 90% do vinho da região, ok? E isto evidencia o domínio de poucos produtores na dimensão da região. Desses 7, nós fazemos quase metade do vinho na região. É importante explicar também que a região cresce também, porque foi uma região que nos anos recentes, mas também nos anos mais recentes, não se fechou sobre si própria. Foi uma região que não impôs um estilo de um vinho feito de uma casta que é um vinho difícil e, portanto, este é o vinho que nós fazemos e este é o vinho que as pessoas têm que beber, não. A região conseguiu perceber o que é que os vários mercados, incluindo o nacional, querem, e portanto, soube-se adaptar. Houve um trabalho, como tu sabes, longo de replantação. Tiraram-se castas menos interessantes, tiraram-se castas mais interessantes. A questão dos novos formatos, o bag-in-box. Eu, quando comecei a trabalhar aqui, eu nunca tinha visto um bag-in-box na vida, não sabia, nós já vendíamos vinho regional Extremadura em bag-in-box na Noruega, com um enorme sucesso. A região, muitas vezes, arrastada por aquilo que a Casa Santos Lima queria fazer, mas depois a região beneficiou por isso, mas a região soube acompanhar o desenvolvimento e a evolução dos mercados. E isso tem sido também uma grande força da região. Relativamente aos anos mais recentes, temos tentado não perder oportunidades, temos tentado ganhar cota de mercado onde é possível, mas isso só se consegue com muito trabalho, com o crescimento da própria empresa, estrutural. Temos feito muito investimento na região, temos feito acordos de longa duração com agricultores, temos alargado a nossa área de vinha, mas o mais importante é nós estamos inseridos num ambiente altamente competitivo, seja em Portugal, seja no estrangeiro. E, portanto, não há margem para erros ou para hesitações. A consistência, como tu sabes, a consistência nestes mercados de volume, consistência e a qualidade contínua, ou melhoria de qualidade contínua, é decisiva. Sou suspeito, mas nós acreditamos que temos conseguido fazer isso de uma forma... Queria pegar mesmo aí, porque, ou seja, a Casa Santos Lima é de tirar o chapéu, portanto, essa consistência que vimos já há muitos anos a conseguir, mas eu também sinto, como produtor da região, que a região também oferece essa consistência. E oferece como? Oferece porque tem uma viticultura que se modificou, tem uma viticultura com castas muito consistentes, tem uma viticultura que permite criar fruta muito boa. Portanto, se nós olharmos agora para a vinha, se olharmos para o programa vitícola, quer dizer, as maçãs de Alcobaça, que é uma marca que a pera rocha, que se cruza em todas as regiões,
as vinhas, as ameixas, todos os hortícolas. Portanto, a região de Lisboa é uma região de produção de fruta muito boa. E, naturalmente, a uva como fruta é igualmente boa como todas as outras. E que eu acho que aí a vontade, a fome de comer, há uma empresa que está nessa região e que vê a capacidade de produzir com um volume interessante, ou seja, um rendimento e com uma qualidade muito consistente, pois não errar nada, não é? Não errar nada, porque naturalmente a produção tem uma grande influência na consistência da variação dos anos, não é? Exatamente. Eu acho que a região é muito. Eu queria voltar um bocadinho atrás e uma pergunta que acho que é importante. É arriscado estar só em 7 produtores? Arriscado. É a realidade. Vamos lá ver. É o que é. Esses números existem porque nós estamos a trabalhar todos os dias, não é para ser maior que os outros, é para desenvolver o nosso negócio. Portanto, e temos conseguido fazê-lo. Eu acho que a região ganhará sempre assim como? Eu quando digo arriscado, é na perspectiva de achas que esses 7 produtores vão controlar a região no seu caminho ou achas que os outros 10% vão conseguir mostrar outras coisas que a região também tem? Eu acho que a região beneficiará sempre, qualquer região, mas estamos a falar desta, a região beneficiará sempre de ter muitos produtores grandes, ou de ter todos os produtores a crescer e quantos mais produtores do nosso tamanho, melhor. Pois há um outro problema, que é o problema da limitação da quantidade que a região produz versus aquilo que se vende. Mas o que sentimos também, sabemos e vemos é que há agentes económicos de outras regiões a entrar na nossa região, há agentes económicos em Lisboa a crescer bastante, há empresas a crescer muito, a assumir também, começar a assumir protagonismo e portanto, a região só tem a ganhar com várias casas de Santos Lima, quer dizer, vai permitir naturalmente mais vendas, vai permitir valorizar também os vinhos e é uma coisa que vai acontecer naturalmente, mas o mercado não para, portanto, e depois passa muito do dinamismo dos empresários, passa muito pelas dinâmicas do mercado, mas eu acho que o que é que, e aqui, no fundo, voltando atrás também ao que disseste, no fundo, a região não se fechou sobre si mesma, portanto, e queria pegar nisso e puxar aqui a questão das castas internacionais. A região de Lisboa é talvez a região com mais castas não portuguesas plantadas, e falamos do Cabernet Sauvignon, falamos do Syrah, falamos de Chardonnay, Sauvignon Blanc. Eu não tenho dúvida que essas castas terão ajudado no sucesso da internacionalização da região, mas queria-te perguntar, e agora não falar do passado, mas olhando para o futuro, vês as castas portuguesas a criarem o seu espaço dentro da região de Lisboa, ou achas que ainda vai funcionar durante muitos anos este mix entre as castas internacionais e as portuguesas? Eu acho que as castas portuguesas vão ter sempre o papel determinante e o papel de maior importância, sem dúvida. Há uns anos ouvi um produtor que não era da região de Lisboa, um grande produtor. Alguém lhe perguntou algo do género, para onde é que os vinhos estavam a ir, para a entrada de castas internacionais ou não. E esse produtor disse de uma forma muito, muito descontraída, mas com muita razão, acho que eu, disse o seguinte: os Cabernets, os Merlots, os Syrahs, plantados em Portugal, não é porque são francesas ou não é por capricho. Essas castas são plantadas em Portugal porque produzem vinhos bons,
porque produzem vinhos bons, são castas que se adaptam bem aos diversos solos, aos diversos climas, e o resultado são vinhos bons. Não é por acaso que estas castas são as castas mais plantadas pelo mundo inteiro. Podiam ser outras, mas bom. Nós, de facto, ao longo dos anos introduzimos, nós, na região, e nós fomos os primeiros a introduzir algumas castas estrangeiras na região, e depois essas castas estrangeiras na região acabaram por se espalhar. Eu acho que os nossos vinhos beneficiaram em qualidade com a introdução dessas castas. Portanto, é assumido que foi por isso que as introduzimos. E essas castas complementam-se muito bem com as castas portuguesas, muito bem, como sabes, e és enólogo, muito bem. Há lotes interessantes, há coisas, uma dá que a outra não tem, etc. E isso fez com que, do ponto de vista de perfil, os vinhos também ficassem mais atrativos e interessantes, inclusivamente no ambiente de exportação onde nós nos inserimos. Portanto, porque se um país, que seja o Canadá, bebe, faz de conta, vinhos à base de Syrah, Cabernet, está orientado para um perfil. Se nós temos um vinho que é um blend, mas que tem algumas das características que essas castas dão ao vinho, o consumidor também compreende, gosta, aceita. Agora, eu acredito que a nossa diversidade de castas e a qualidade das nossas castas e do nosso vinho feito com castas portuguesas, eu acho que vai dominar, sempre. Eu acho que vai dominar. Acho que não, eu julgo que não há risco de as castas internacionais serem dadas em maior proporção que as castas portuguesas. Agora, não temos, de facto, preconceito. Não temos preconceito. E depois há uma coisa engraçada sobre castas estrangeiras. Nós temos há muitos anos monocastas, como sabes também, portuguesas e internacionais. As monocastas internacionais, a maioria, ainda temos uma coleção grande, é vendida em Portugal, não é vendida no estrangeiro. Há muitos anos, e ainda hoje, há um certo fascínio dos portugueses, do Sauvignon Blanc, do Chardonnay. E portanto, se podemos produzir vinhos de qualidade dessas castas e as pessoas apreciam e sabem valorizar e querem entendê-las, nós vamos fazer. Claro, e muito bem. Entretanto, uma das coisas que não falámos, mas a região de Lisboa exporta 80% no fundo, daquilo que produz que engarrafa. E isto leva-me à última pergunta, que é, e que já falaste um pouco, mas como é que vês o futuro da região de Lisboa? Ou seja, os teus próximos 20 anos, para onde é que eles estão a apontar? Eu acho que vamos continuar a ter sucesso, se tudo correr bem, na exportação. Temos a vantagem de ter chegado mais cedo do que muitas regiões portuguesas, que só muito tarde despertaram para a exportação e, portanto, nós conquistámos, a região conquistou uma posição muito importante. Eu vou dar um exemplo. Na Finlândia, que é um país de monopólio, mas que é um monopólio interessante, o vinho mais vendido é português. Não é o vinho de Portugal mais vendido, é de Lisboa, não. Desculpa, o vinho mais vendido é português. Ok? E isto mostra, e é de Lisboa. Mas, portanto, acho que conseguimos ganhar algumas posições que uns dias vai ser melhor, outros dias vai ser pior, mas conseguimos já obter uma posição importante na exportação, que temos que manter, com crescimentos, mas a verdade é que também os 80% que a região exporta, e se pegar destes crescimentos de duplicação em 5 anos, etc., os outros 20% do mercado nacional também duplicaram. Portanto, a região de Lisboa foi descoberta nos últimos anos, em Portugal também, não tínhamos ilusões. Há muito mais gente, muitos mais consumidores à procura de vinhos de Lisboa, a valorizar os vinhos de Lisboa, a beber os vinhos de Lisboa, não tínhamos dúvidas. A grande distribuição, a restauração aborda-nos para ter vinhos de Lisboa. Pouco antes do Covid,
na região de Lisboa, queriam ter gamas para restauração, queriam ter gamas depois para supermercado, a grande distribuição. A região de Lisboa cresceu. E isto também é suportado por regime internacional de concursos, prémios, medalhas, prémios regulares, nos concursos do Ocean Line Challenge e Berliner. A região de Lisboa, nós temos sido o produtor do ano, portanto, um produtor de Lisboa, não é de outra região. Portanto, as pessoas sentem isto. Agora, acho que a região caminhará para crescimento, tem que saber tem que saber continuar a estar atenta, tem que saber adaptar-se a algumas tendências. Eu acho que o futuro é risonho, Eu como parentes, há 20 anos, isto aconteceu comigo, eu fazia feiras no norte de Portugal, e só tinha vinhos da Extremadura. E as pessoas, umas mais simpáticas, outras menos, diziam, Extremadura nem pensar. E nós tínhamos de estar ali, estávamos a vender os nossos vinhos, a promover. Espera, mas não se vai embora. Quando é que foi a última vez que provou um vinho de Extremadura? Não, mas isto não pode ser, isto não tem qualidade. Espera, tínhamos que fazer um trabalho de muita paciência para convencer as pessoas a beber os vinhos da nossa região, Extremadura na altura e Lisboa. E ainda temos, às vezes, Como sabes, e também fazes estas feiras. E lá conseguimos convencer as pessoas a provar e depois vê-se na cara das pessoas que as pessoas pensam, isto afinal é bom. Afinal não é mau. Depois vê o preço. E este trabalho foram 20 anos, vão ser 20 anos para a frente. Nós continuamos em todas as saídas do estrangeiro e em Portugal também continuamos a dar vinhos de Lisboa pela primeira vez às pessoas. No fim de 20 anos, 30 anos, a primeira vez que as pessoas provaram vinho de Lisboa. E se temos essa oportunidade, é para isso que trabalhamos, é para ter essa oportunidade para as pessoas provarem. Se as pessoas provarem, aí depois o resto fica muito mais fácil. Eu estou de acordo contigo que tanto o futuro da região de Lisboa é risonho. Eu acho que o futuro vai passar também por uma posição forte em Portugal. Já se nota, não é? Já está diferente. Naturalmente no Norte ainda há uma resistência grande, chama-se Lisboa, não é? E portanto isso é normal e até é um bairrismo salutar. Eu acho que é um bairrismo salutar, porque cada um deve no fundo, defender o seu bairro pequenino. E, portanto, isso demonstra que essa resistência até demonstra que a região realmente está a ganhar uma posição forte e acho que o futuro vai passar para, naturalmente, a exportação vai continuar a ser o que é, porque já ganhou essa posição e os vinhos, no fundo, têm essa força lá fora, mas eu acho que a grande revolução da região de Lisboa vai ser no mercado nacional. E digo isto porque já começa a sentir, como tu acabaste de afirmar, já há quem nos peça, eu só quero trabalhar vinhos da região de Lisboa, porque o meu restaurante é aqui, porque, pronto, e isto há 5 anos atrás não existia. Não. Há uma renovação também, não é só renovação é uma palavra, há uma abertura, os consumidores estão mais curiosos. Perceberam que havia mais vinhos e mais castas e mais estilos além daquilo que já conheciam até há pouco tempo e essa curiosidade tem-nos sido favorável, porque aí voltamos ao primeiro ponto, ao início, que é a diversidade. E eu acho que os consumidores de vinho, e temos assistido, são mais curiosos, são mais informados e são mais curiosos e têm um espírito mais aberto. Eu às vezes, de certeza que te fazem o mesmo, às vezes tenho amigos que me ligam, estou no supermercado, o que é que vou comprar? Ou o que é que eu vou beber? Eu digo, não tenhas medo, compra um bocadinho de cada coisa e experimenta, dentro do teu orçamento, experimenta. É difícil encontrar um vinho mau, mas é fácil descobrir coisas muito interessantes. Naturalmente, se for na região de Lisboa, mais interessantes
mais interessantes serão, mas eu acho que o interessante do vinho, e eu acho que Lisboa beneficia e vai beneficiar muito, essas pessoas se arriscarem e tiverem coragem de beber coisas diferentes e não beber o mesmo vinho todos os dias. Eu acho que isso é um ponto a nosso favor. E acho que assim terminamos em pleno. Sebastião, mais uma vez obrigado pelo teu tempo. Não, todo o gosto. É um gosto sempre estar contigo, ouvir-te e estamos juntos, pá. Muito bem. Muita saúde, pá, e à nossa e à região de Lisboa. Saúde.